Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, diretamente pela ADEB TV, que é situada na sede da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, cujo endereço é Área Especial número 8, Setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que é presidido pelo pastor Osival Pereira Xavier. Eu sou o pastor e professor Isidro e hoje estamos iniciando a primeira aula do segundo bimestre de 2023, cujo tema geral é o relacionamento em família. E o assunto da primeira aula é quando a família age por conta própria. O texto que dá a base está em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3 e Gênesis 16, verso 1 ao 5. Muito bem, dito isso, passemos agora para o textuário da lição, conforme está em tela. Observe. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, 19. Agora, a verdade prática, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa precipitação são inevitáveis. Muito bem, agora passemos para a leitura do texto, mas antes disso, vamos fazer uma oração. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua direção. Pai, por teu Espírito Santo, use essa lição ou as séries de lições desse segundo trimestre para edificar, consolar, confortar, orientar as famílias. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, agora vejamos a leitura bíblica clássica conforme está em tela. Está aí bem claro, Gênesis 12, 1 ao 3 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agá. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agá, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitou na terra de Canaã. E ele entrou a Agá, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu e teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como é de praxe, a lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro, Deus faz a promessa a Abrão. 2, interferência do plano de Deus. 3, as consequências de uma decisão precipitada. E os objetivos também são 3. Primeiro, identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. 2, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E por último, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflito desnecessário na família. Dito isso, passemos agora para a exposição propriamente dita da aula ou da lição, conforme aí está a introdução em tela. Observa em tela. Ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. De vermelho destacamos. Nesta lição, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Minhas irmãs, meus irmãos, ainda sobre a introdução, eu quero trazer mais subsídio. Observe, a família é uma instituição divina, a célula máter da sociedade. Infelizmente, temos visto e temos vivido períodos tenebrosos em que a família vem sendo atacada por vezes de forma velada e muitas outras de forma direta. Além dos ataques externos, o cristão deve cuidar para que os conflitos internos, como discórdia e desarmonia, não interfiram na unidade familiar.
O pastor Helenay Cabral, escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CPAD, portanto, é o comentarista deste trimestre. Ele nos ajudará, através de sua larga experiência pastoral, a compreender os relacionamentos familiares e a lidar com as dificuldades pelas quais as famílias cristãs têm passado. Muito bem, agora passemos para o primeiro tópico da lição, que tem como assunto Deus faz promessas a Abrão, conforme está em tela. Observe aí o encontro com Deus. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos caldeus e depois de Harã. Tá aí. Entretanto, aí nós grifamos, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 12, 4. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos de idade. Fechando, Abraão esperou, portanto, 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Professor, o que o senhor traz mais de mais subsídio? Informe sobre esse ponto 1.1. Diga o seguinte, observe. Depois da chamada, em Gênesis 12, 4, Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Conforme, Gênesis 21, 5. O tempo entre a promessa de Deus, agora observe, o tempo entre a promessa de Deus e o seu cumprimento foi um tempo de crises, lutas, altos e baixos e confirmação da fé. Logo no início, ao chegar em Canaã, conforme Gênesis 12, versos 5 ao 10, por causa da escassez, em vez de consultar a Deus, Abrão resolveu ir para o Egito e, chegando lá, usou de dissimulação e mentira. Gênesis 12, versos 11 e 12. Temos aí o primeiro deslize de Abraão. E o último deslize, pasme as irmãs e os irmãos, está lá em Gênesis 21, quando ele usou do mesmo artifício, mentindo, dizendo que Sarai era sua irmã. Dito isso, queremos dizer o seguinte para todos, queremos fechar esse ponto dizendo o seguinte: o caminho fora da vontade de Deus induz a erros e, logicamente, a precipitações. Foi o que aconteceu com Abrão. Os próximos tópicos vão abrir dar clareza mais esse assunto. Por isso, vejamos 1.2, a dúvida diante da espera. Aí está em tela, a dúvida diante da espera. Após a promessa, como nós vimos, de uma descendência em Gênesis 12, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois, sendo sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15, 2. Esse questionamento, observe, revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Aí, de azul, a aplicação para nós, minhas irmãs e meus irmãos. Não é diferente conosco também. Às vezes, somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar, contemplar, visualizar a operação do sobrenatural. Ainda sobre esse ponto 2, eu quero fazer a seguinte observação para ampliar o que foi dito aí no slide. Observe, mesmo após Deus ter dito para Abraão, não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Isso lá em Gênesis 15, 1. Abrão, observe, não confiou em Deus, pois já fazia 10 anos que Deus tinha dito a ele que ele seria uma grande nação, conforme Gênesis 12, 2. E também, Deus tinha reafirmado a aliança, lá, ou a promessa, lá em Gênesis 3,16, dizendo que a descendência dele seria incontável como o pó da terra. E, por sua vez, Sarai já tinha 75 anos, ele 85 anos, e Sarai era estéril. Portanto, por um momento de fraqueza de sua fé, ele entendeu que gerar um herdeiro com Sara parecia impossível. E aí, obviamente, o que ele fez? Só restava partir para um expediente humano, isto é, usar do costume da época, tornando o seu herdeiro o quê? O mordomo Eliezer. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos, minhas irmãs e meus irmãos, que as dúvidas nos impedem de, pela fé, enxergar o sobrenatural de Deus. Vou repetir. Abraão, apesar de Deus ter
dito para ele, olha, não temas, estou contigo, né? Não te esqueci, mas ele não, né, creu, ele duvidou, e essa dúvida levou ele a tomar tal atitude. Mas Deus é tão bom que Deus disse, olha, Abraão, não vai ser desse jeito não, é o assunto do próximo ponto, que vai falar exatamente sobre o quê? Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa, conforme está o slide. Olha aí, observa aí, ó. Ok? Tá bem claro aí, ó. Abraão, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15:4 traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor. Aí Deus, né, depois de se apresentar a Abraão como o Senhor, Deus desfez a preocupação do patriarca. Disse Deus a Abraão, olha, Abraão, este não será teu herdeiro. Isto é, referente o quê? Referente ao mordomo Eliezer. Aí está Ismael, mas está errado. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Tira o nome de Ismael e fica aí o Eliezer, tá bom? Ok? Continuando. Deus estava o quê? Afirmando que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Porém, Abraão não transmitiu a Sara a confiança na promessa de Deus. Aí, voltando para cá, para o ponto 3, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Eu quero fazer a seguinte observação. Olha só, em Gênesis 15, olha só, 4 a 21, vimos que em Gênesis 15, 1 ao 3, nós vemos Abraão na dúvida, né? Falando para Deus, para que o seu servo se tornasse o seu herdeiro, dando essa possibilidade. Deus disse não. E aí em Gênesis 15, 4 a 21, o que é que Deus faz? Deus renovou, Deus formalizou e detalhou a aliança com Abraão. Em 15, 4, como já vimos no slide, Deus desfez a preocupação do coração de Abraão, dizendo-lhe que o seu herdeiro seria gerado dele ou entre ele e Sarai, ok? Lá em Gênesis 15, 5 a 21, aí Deus, né, faz Abraão, mostra para Abraão o seu futuro. Deus o faz vislumbrar o seu futuro e Deus estabelece com Abraão um concerto, uma aliança, né? Ok? Uma aliança acerca do quê, pastor? Da possessão da terra prometida, e revela a Abraão o futuro de sua posteridade. Em outras palavras, versículo 5 a 21 de Gênesis 15, Deus renova a aliança, detalha a aliança, fala do futuro de Abraão, e um detalhe no versículo 6 diz que Abraão creu e isso foi imputado a ele como justiça. E aí vem a seguinte observação que eu quero fazer. Abraão, portanto, como líder do clã, como chefe tribal, como o líder da família, né? O que ele tinha que ter feito? Ele deveria e tinha a obrigação de transmitir todo o teor da aliança e a certeza do seu cumprimento para sua esposa Sarai. Porém, parece que ele não o fez como deveria, como demonstra, não é, o próximo tópico, que é o capítulo 16. Então, Abraão, como chefe líder, ele recebeu de Deus. Deus falou com ele, porque Deus tinha um pacto com ele, mas ele tinha a obrigação, dever, de instruir a sua família, principalmente sua esposa. Olha, Sarai, aconteceu isso, Deus disse que vai eu e você. É de nós dois que vai vir esse herdeiro, né? Então, ele tinha que ter enfatizado isso. Mas o que ele fez? Parece que não enfatizou. É o assunto do próximo tópico. Tópico 2. Interferência no plano de Deus. Veja o slide. Está aí, ó. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Está aí, ó. Capítulo 16 fala claro sobre isso. 16, 1 a 3. Sarai não podia gerar filho, como já falamos, por causa de sua esterilidade e a idade também avançada. Ela estava com 75 anos. Por isso ela persuadiu Abraão de que a melhor forma dele ter o herdeiro, olha só, seria tomar a serva egípcia Agar. Isso era um costume da época. Podia usar. Isso estava até na lei do Código de Hammurabi. Continuando, ok? De forma dele ter um herdeiro, seria tomar a serva Agar. E com ela conceber um filho. 16, 2. Naquele tempo, já falamos, era permitido fazer isso, para que o homem tivesse um herdeiro. Então, culturalmente, legalmente, humanamente, não tinha nada de normal. Então, por que Deus não aceitou? Vamos continuar, de vermelho. A tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho. Observe,
Foi uma atitude precipitada. De quem? De Abrão. Ok? Ele deveria fazer o quê? Convencer a sua mulher. Sobre o quê? Sobre a aliança do capítulo 15. A esperar em Deus. Pois Deus, obviamente, cumpre a sua palavra. Aí vem um detalhe, que é a aplicação. Na vida conjugal, na vida familiar, é importante que o marido e a esposa, né, crente, consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão. Isto é, veja a vontade de Deus. Pastor, o que o senhor traz de mais subsídio sobre esse último ponto do tópico 1? Aliás, perdoe-me, sobre o ponto 1 do tópico 2. A tentativa de Sarai ajudar a Deus. Observe. Na época, Sara, como já vimos aí, estava com 75 anos e era estéril. E Abraão com 85 anos. Agora, um detalhe que chama atenção. No capítulo 15, Abraão, Deus revelou para ele, a aliança, tudinho. E tudo que Deus havia falado com Abraão, em Gênesis 15, Abraão, deixou de lado. Olha só, para tomar um caminho natural e carnal, traçado por sua esposa Sarai. Observe que Abrão foi fraco. Em vez de andar no espírito, como diz Gálatas 5,16, ele andou na carne, isto é, andou conforme os desejos, a vontade humana. Por que eu digo isso? Porque que ele conhecia a lei, conhecia o pacto, conhecia a palavra, deixou de seguir. Continuando. Ok? E além de ser fraco carnal, ele, infelizmente, não buscou convencer sua mulher a esperar a promessa de Deus. Ele sabia da promessa, Deus tinha falado com ele. Aí eu volto ao que eu disse antes, parece que ele não instruiu direito a Sara, E Sara buscou um expediente humano para dar uma ajudazinha a Deus. E Abrão, que tinha experiência com Deus, o que ele tinha que ter feito? Calma, minha esposa, tenha calma, Deus está conosco. Esse negócio aí, a lei permite, é costume dos povos, Deus permite, mas não é a vontade perfeita de Deus. Aí, voltando para cá, eu faço a seguinte observação sobre esse ponto interessante. Lá em Gálatas, capítulo 4, 2, 3, o apóstolo Paulo diz que o filho da escrava, no caso H, ele está referindo-se ao caso lá da H, nasceu segundo a carne. E não da promessa. E aí, lá em Gálatas 4, 29, Paulo diz, o que foi gerado segundo a carne, aqui é Ismael, perseguiu o que foi gerado segundo o Espírito, que é, e quem? Isaac. Qual é a lição que Paulo quer dizer para nós? Que a atitude de Sarai, juntamente com Abraão, de, através de Agar, gerar um herdeiro, foi totalmente dominada e instigada pela carnalidade, pela vontade humana. Ele foi, infelizmente, precipitado. E isso nos ensina o seguinte, que antes de fazer qualquer coisa, vamos ouvir Deus, vamos orar ao Senhor, pedir direção de Deus. Dito isso, vamos passar para o próximo ponto, que é o ponto 2. Os dois, como já disse, fizeram o quê? Está no slide. Vacilaram na fé, pisaram no machismo, se eu posso dizer assim, No capítulo 15, observe, já falei, Abraão é um homem de fé. Lá em capítulo 16 diz que ele creu e foi lhe imputado isso como justiça. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu fazer o quê? Ouvir a voz de sua mulher. Conforme o Gênesis 16, 2 diz, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Aí nós grifamos aí de azul, diante da reclamação de sua esposa, que eu quero o quê? Que não foi fácil, Abrão, preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Deixaram o pacto de Deus de lado e buscaram um meio humano para rezar a vontade de Deus. Aí de vermelho, devemos, meus irmãos e minhas irmãs, cuidar para não interferir nos desígnios de Deus. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Isso significa desviar-se da vontade divina. Professor, sobre os dois vacilarem na fé, o que o senhor tem a dizer? Tem a seguinte fala para ajudar no entendimento da lição. Observe. Em Gênesis, como já foi dito, 16, 2, diz, e ouviu, grave bem, minhas irmãs e meus irmãos, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Aí a pergunta que não quer escalar, o que há de errado ele ter ouvido a voz de Sarai? Vou continuar. Observe, escute, olha o detalhe, o marido, o esposo, o líder da família, precisa sim ouvir sua esposa.
Isso é fato. Todo casal, o homem tem que ouvir a sua companheira. Isso é fato. Não tem nenhum pecado em ouvir. Não é? Agora, escute. Não é? Porém, ouvir, temos que ouvir nossa esposa. Você tem que ouvir sua esposa. Você tem que dar ouvido. Porém, observe, as decisões devem ser tomadas após consultar a Deus e a sua palavra. O que Abraão não fez. Vou repetir. Ouvir a esposa, temos que ouvir nossas esposas, nossas companheiras, elas estão ao nosso lado, né? Temos que ouvir. Agora, nós temos, se é algo que tem que se tomar decisão, tomar um partido, então vamos orar. Vamos pedir direção a Deus. Vamos convidar a companheira, olha, vamos orar sobre esse negócio. Abraão não fez, infelizmente. Abraão não fez. Ele ouviu e foi logo, né, entrando com a cara e a coragem no plano de Sara. Aí quebrou a cara, como vocês sabem. Continuando, observe, que interessante, né? Abraão, portanto, imitou Adão. Adão, né? Questionado por Deus, Adão, o que ele fez? Ele, quando Eva disse, aqui está o fruto, o que ele fez? Questionou? Não. Tomou e comeu o fruto. Pois Abraão fez o mesmo, né? Ao agir sobre o quê? A sugestão de sua mulher. Em vez de Abraão agir de acordo com a palavra de Deus. Como é que ele tinha que agir? Ele tinha que agir conforme a aliança, o pacto do capítulo 15. Não, minha esposa, não, minha querida, calma, alto lá. De fato, tem a serva H, é a nossa serva, a lei permite isso, o costume permite isso, mas essa não é a vontade perfeita de Deus para nós, não. Vamos orar. Ele não fez isso. Então, realmente, ele errou feio, né? Fechando, o que é que eu digo mais sobre esse ponto aqui? Né? Para fechar, escute, observação. Isso aqui é observação para nós, para todos nós. Uma das artimanhas de Satanás, grave isso, minha irmã, meu irmão, é nos tentar por meio dos nossos parentes mais íntimos e mais próximos. Quer ver exemplo? No caso de Eva, né? Com Adão. No caso da própria Sarai aqui, e a mulher de Jó, lembra a mulher de Jó? 2:9. Amaldiçoe esse teu Deus, rapaz, lembra de ser besta, rapaz. E aí Jó, né, lógico, direcionado por Deus, calma mulher, não é desse jeito não. Então vamos ter muito cuidado, né, com as sugestões, qualquer sugestão, qualquer ideia, qualquer palpite, seja do marido, seja da esposa, seja do filho, seja de quem for, o que temos que fazer, pastor? Ora, meu filho, o Senhor me direciona, será que esse negócio é de ti? Antes de tomar qualquer decisão, ore, peça a Deus direção. Dito isso, último ponto do tópico 2. Estamos no tópico 2, interferência no plano de Deus. Vimos 1.1, a tentativa de Sarai em ajudar Deus. 1.2, os dois vacilaram na fé. E 1.3, o problema da precipitação. Aqui é sério. Olha, veja aí, tela. Aí, ó. Nós até marcamos de vermelho aqui, o problema da precipitação. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu, óbvio, né, evitar as consequências desastrosas para a sua vida. H engravidou e teve um filho, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e H, e, como todos sabem, posteriormente, entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque, depois Esaú, Jacó, e foi se estendendo. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje, com a semente de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. De azul, muitos conflitos, meus irmãos, minhas irmãs, são gerados nos lares, detalhe, por causa de atitudes precipitadas por parte de um dos cônjuges, seja da esposa, seja do marido. Aqui não vamos ocupar só um, não, todos podem errar, tá bom? Que não tem mulher perfeita e nem muito menos homem perfeito, não tem marido perfeito, nem esposa perfeita. São seres humanos que estão em construção contínua na presença de Deus. Mas, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre este problema da precipitação? Escute, observe. Abrão, mais uma vez, em vez de encorajar Sarai a crer no quê, pastor? Nas promessas de Deus lá de Gênesis 15, deixou-se levar pela sua precipitação e incredulidade. E eu estou enfatizando, ao se afastarem da dependência de Deus, tiveram, óbvio, que passar por consequências desastrosas que já falamos. Aí vem uma observação que eu quero fazer para todos nós, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que participa conosco dessa EBD. Observe, a vontade de Deus
precisa cumprir-se do jeito dele e no tempo dele. Vou repetir. A vontade de Deus precisa cumprir-se do jeito dele e no tempo dele. Qualquer ato contrário à vontade divina trará sérios problemas. Foi o que aconteceu com Abrão e com Sarai. Quiseram dar um jeitinho, quiseram arranjar uma muleta, quiseram realmente criar um expediente humano, quiseram, aqui para nós, quiseram usar do costume da época. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Minhas irmãs e meus irmãos, escute. Nós temos os costumes, temos as leis, mas tem coisa nos costumes, nas leis, que é contrário à vontade perfeita de Deus. Quer ver exemplo? A vontade perfeita de Deus é que o casal, viva até que a morte os separe. Porém, por causa do pecado, da dureza do coração, Deus permite o quê? O divórcio. Mas a vontade original não era essa. A vontade de Deus para Sarai e para Abrão é que ambos, ao se relacionar sexualmente, Sarai ficasse grávida, como aconteceu, e viesse o herdeiro. Mas ele for dar um jeitinho, quebraram a cara. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não erramos como eles erraram, tá bom? Muito bem, passemos para o último tópico. E qual é o assunto? Qual, pastor? É as consequências de uma decisão precipitada. Quais são, professor? Está em tela, vejamos. Está aí, ó. O conflito na família de Abraão. Primeira consequência, conflito. Problema, crise. Está aí, ó. Tá, Gênesis 16, verso 4 a 6, vai falar claramente, ó. H, sentindo-se privilegiada por Abraão, óbvio, Ok? Por causa do quê? Por causa do seu filho em seu ventre. Provocou ciúmes em Sarai. Que passou a hostilizar sua serva. Aí de vermelho, por causa da precipitação do casal, mais uma vez enfatizando, a situação ficou muito difícil. Surgiram conflitos, discórdias e desarmonia entre Abrão e Sarai. O ambiente de harmonia virou um inferno, desculpa a expressão. Portanto, a comunhão no lar se tornou numa situação insustentável. Tudo porque Abrão, em vez de dar ouvido à palavra de Deus, orientar melhor sua esposa, ele deixou-se levar. Querido obreiro, querido pai, querido marido, vamos ter cuidado. Vamos ouvir nossa esposa? Vamos, temos que ouvir. Mas vamos tudo colocar diante de Deus e orar. Mas o que é que eu tenho, pastor? O que é que o senhor tem, pastor, de mais informes sobre esse 1.1, o conflito na família de Abrão? Digo mais, escute, olha só. Após a precipitação, Sarai, olha só o detalhe, expressou toda a sua raiva. E como Eva, lembra de Eva, lá em Gênesis 3,13, que transferiu o problema para a serpente, ela, Sarai, transferiu a culpa para quem? Para Abrão. Está no capítulo 16, versos 5 e 6, para Abrão. E passou a maltratar a sua serva que estava grávida. Olha só a situação, criou um clima. Aí vem um detalhe que eu quero aqui trazer para mim e para você, que muitas vezes acontece comigo, acontece com você. Ninguém aqui é perfeito não, ok? Observe, ela, Sarai, esqueceu de que a ideia de Abrão ter relação sexual com H partiu dela. Ela foi a causadora do problema. Mas esqueceu, começou a culpar o marido, começou a descarregar toda em H. Não é o que acontece hoje. Muitas pessoas erram, cometem erros, seja o marido, seja a esposa, aí fica culpando o outro, em vez de assumir o erro. E a Bíblia diz que nós temos que assumir nossos erros. Mas vamos lá, o que é que eu digo mais? E Abraão? A Sara errou, sim, Sara errou. Estava frustrada, estava nervosa, chateada, o sexo mais frágil. Ela cometeu os delícias dela. Mas Abraão não é inocente também não, meu querido. Que isso, pastor? Ouça-me, observe. E Abraão, por sua vez, que deveria ter chamado todos, H, Sarai, servos, todo o seu clã, ok? Todo o seu clã para um concerto perante o altar de Deus, orar, pedir misericórdia. O que Abraão fez? Abdicou, meu querido. Abraão. Abdicou da liderança espiritual do seu lar. Diz para Sarai, olha, a serva está em tua mão, faz o que você quiser. Isso é coisa, irmão, de quem lidera um lar. Então Abraão também errou.
Aí, continuando, eu quero fechar aqui dizendo o seguinte, isso aqui é importante. Muitos conflitos. Tá no slide, tá na revista, mas eu ampliei mais a frase. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa, escute, primeiramente, de atitudes precipitadas ou a ausência de atitudes. Vou repetir. Muitos conflitos acontecem nos lares, primeiro, por atitudes precipitadas ou a ausência de atitudes por parte de um dos cônjuges, principalmente do líder. Ok? Dito isso, passemos para o ponto 2, que é o quê? A fraqueza de Abrão. Mais uma vez, Abrão aqui tá dando só peia. Vê aí a tela aí, ó. Ok? Abrão, tá aí, ó. De azul, depois de toda a experiência com Deus, já falamos, né? E de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com H e a confiar em Deus, em suas promessas. De vermelho, há momentos, isso aqui é sério, tá? A vida de Abraão é uma lição para nós. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está debaixo da nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Aí eu quero trazer a seguinte fala sobre esse ponto 2, a fraqueza de Abrão. Escute, Abrão, por que ele ficou fraco? Porque ele deixou, escute, de andar no espírito e passou a andar na carne, como Paulo diz em Gálatas 16. Como é que eu provo isso, pastor? Eu provo o seguinte assim, lá em Gênesis 15:6, Deus faz aliança com Abrão e diz que Abrão creu ele no Senhor e Deus imputou isso como justiça. Então ele tinha experiência com Deus, mas no capítulo 16 ele deixou tudo de lado, deixou a promessa para andar o quê? Pela vontade humana, andar na carne. Então, continuando aqui, observe. Ele não agiu, escute, ele deixou de andar no espírito e passou a andar na carne. Não agiu com firmeza para proteger seu casamento. Não agiu com firmeza para proteger sua família, seu casamento de encrenca. Não é o que acontece hoje com muitos maridão por aí? Que não age com firmeza, é um precipitado, faz besteira, depois escolhe as consequências. Que Deus tenha misericórdia. Vamos continuar aqui, o negócio está esquentando aqui. Escute, aqui, ele não agiu com firmeza para proteger o seu casamento. Aceitou, detalhe, olha aqui, a proposta de Sarai de ter filho com H, detalhe, não disse nada. Parece até que estava gostando. Aqui eu estou conjecturando, né? Mas parece, das entrelinhas parece que ele gostou da ideia. Não disse nada, meus irmãos. Está lá em Gênesis 16, 3, 4. Logo ele que conhecia a vontade de Deus, logo ele que tinha feito uma aliança com Deus, logo ele que tinha acabado de Deus ter confirmado a sua fé, justificando, ele não disse nada, ele apenas aceitou. Vamos ler na Bíblia? Vamos. Tá aqui, eu quero ler para os irmãos, vamos ler aqui, capítulo 16, tá aqui, 16, aqui, vamos rapidinho aqui, dá tempo, 16, verso 3, então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos, isto é, depois de fazer 10 anos, a promessa não vinha, ela resolveu dar a sua serva para que Abraão gerasse um filho e esse filho se tornasse dela, como era o costume da época, isto é, seria o herdeiro, tentando o jeitinho de Deus. Agora o detalhe é o versículo de número 4. Ele, meu irmão, aqui diz tudo. Ele a possuiu. Na linguagem nossa, se relacionou sexualmente com ela. E ela concebeu, lógico. Pronto. Ele falou alguma coisa? Então ele foi carnal, ele conhecia a verdade. Ele não trabalhou para proteger o seu casamento. Então, foi uma falha. E por que isso está na Bíblia, pastor? A Bíblia diz, lá em Romanos, diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que eu e você, maridão, não pisemos na bola, viu? Desculpa a brincadeira. Mas vamos lá, voltar para cá. Vamos terminar. O que eu entendo aqui? Em momentos de fraqueza, meu querido,
Viu, minhas irmãs? Até mesmo as mentes mais espirituais caem. Vou repetir. Em momentos de fraqueza, se eu e você, se nós não vigiar, nós vamos cair. Em busca, em momentos de fraqueza, até mesmo as mentes mais espirituais, até os mais espirituais, os mais santos, caem. Em busca de planos alternativos que não se harmonizam com a vontade de Deus. Quantas vezes, você analisa sua história, analisa a história de pessoas, quantas vezes pessoas caíram simplesmente porque quiseram fazer do seu jeito. Fechando, escute, nenhum sucesso, viu, meu querido irmão, pregador, ensinador, minha irmã, meu irmão, marido, esposa, esposo, nenhum sucesso da vida compensa o fracasso no lar. Continuando, 3.3, estamos caminhando para o término da nossa lição. 3.3, estamos no tópico 3, as consequências da decisão. Agora 3.3, uma opinião equivocada acerca de Deus. Tá aí, ó. Aí, ó. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, lógico, ela afastou-se, né, da absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma. Desprezou o quê? A fé em Deus, né? Ao que ele não acreditou que Deus podia mudar a história. Abraão não agiu sabiamente com Sarai quanto a convencê-la, isto é, a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa, como daí precisava o quê? De uma experiência com Deus para entender o plano de Deus para a vida do seu marido e para a sua vida. Aí vem fechando de azul, os homens de Deus, você que é homem de Deus, tem um papel de mentor, de gestor, de orientador espiritual em sua casa. Por isso não pode deixar de governá-la com sabedoria. Você está junto com a esposa, conversar, ler Bíblia com os filhos. Bueno, muito bem. Quer que eu trago de mais informações aqui para terminar? Escute. Quando Sarai diz, o Senhor me tem impedido de gerar, Gênesis 16, 2, já vimos no slide. Isso demonstra sua incredulidade. Ela precisava, né, passar por uma experiência, né, impactante com Deus que Abraão conhecia. Abraão já tinha passado por essa experiência. E ela precisava passar por tal experiência. Para que essa experiência, pastor? Para entender com clareza o plano de Deus, o plano do Senhor para a vida do seu esposo e para a sua vida. Ela precisava. E aí vem a seguinte análise. Já que ela estava tão assim, não é, frágil, isso demonstra, aí está o detalhe, que Abraão falhou. Falhou como, pastor? Falhou sim. Abraão falhou em quê? Ele pode até falado da aliança, mas ele falhou em que termos? Ele falhou em detalhar, em explicar e em ensinar para Sara o conteúdo da aliança que Deus tinha estabelecido com ele e também incentivá-la a confiar em Deus. Ele falhou, meus irmãos. Isso é ponto, ok? E a lição que aprendemos aqui é que os homens de Deus, como já foi dito aí no slide, têm um papel de mentor espiritual. O marido, seja ele qual for a função dele na igreja, o homem, o esposo, ele tem um papel, né, de orientar, de instruir, né? Deus tinha a chamada era na vida de Abrão. Deus chamou Abrão, Deus delegou a Abrão, Deus deu a Abrão entendimento, Deus deu a Abrão todo o beabá do projeto, do plano dele na vida de Abrão e na vida de sua esposa. Então ele tinha um direito, mas ele não fez. Não é que acontece muito hoje? Né? Não se lê Bíblia em casa, não tem culto doméstico, não se fala mais nada. E aí cria-se um ambiente onde as pessoas não têm uma ideia clara sobre Deus, aí o inimigo, logicamente, apronta. Fechando. Observe, Abrão tinha 86 anos, detalhe, aqui é uma observação, tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Isso está em Gênesis 16. Depois que Ismael nasceu, passaram-se 13 anos sem Deus aparecer, falar com Abrão. Né? A crise se instalou naquele ambiente, naquele clã. Foram 13 anos, né, onde Abrão, Sarai, tiveram que aguentar. Mas uma coisa que me chama a atenção é que eles não desistiram de Deus. Sofreram, mas sofreram a presença de Deus. Por isso que ele é o pai da fé. Continuando. Quando ele fez 99 anos, ele tinha 86. Quando ele fez 99 anos, no capítulo 17, a Bíblia diz que apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou Deus
Todo-Poderoso, rapaz. Ande em minha presença, Abraão, e ser perfeito. Deus deu uma chamada dele aqui. Anda em minha presença, rapaz. Eu quero te abençoar. Eu tenho um projeto da tua vida, mas tudo em minha presença, rapaz. E aí o detalhe, irmão. E em Gênesis 17:2, em Gênesis 17:2 ao 21, nós encontramos que Deus, mais uma vez, confirma a aliança que foi feita há 14 anos antes, Gênesis 15, com Abraão. Deus confirma a aliança, Deus fala direitinho. Tá aqui, ó, tá bem claro aqui, ó. Aqui, ó, prostrou-se Abraão em rosto em terra, tá tudo aqui, ó. Disse Deus a Abraão, guardarás minha aliança. Tá no capítulo 17, vou resumir aqui, tá? Veja, observe, minhas irmãs, meus irmãos, observe que por causa da precipitação, Abrão e Sarai tiveram que esperar 14 anos, um período de grandes sofrimentos, para que o cumprimento da promessa, o nascimento do Isaac, acontecesse. E lá no capítulo 21, verso 1, olha só, capítulo 21, verso 1, olha o que diz lá, 21, verso 1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Deus é Deus que cumpre suas promessas. E ela concebeu e deu à luz um filho. Tinha Abrão 100 anos quando isso aconteceu. E Sara 90 anos de idade. Para Deus nada é impossível, irmão. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano para cumprir a sua palavra, né? Se ele prometeu a mim e a você algo, espere em Deus, não se apresse, não se precipite, minha irmã, meu irmão, espere em Deus, né? Você, meu querido irmão, você esposo, marido, você que está aguardando uma bênção, você, minha irmã, que está dando uma bênção, não se precipita, espere em Deus, na dúvida, ora, diga, Deus, me dá graça para esperar em Ti, e assim fazendo, a vitória virá. Queridos, chegamos ao termo da nossa lição, vimos na lição de hoje 3 tópicos. Primeiro tópico, Deus faz promessa a Abrão. Faz promessa e cumpre, né? 2, vimos que entre o fazer a promessa e o cumprir a promessa vieram muitos problemas. Aí vem a interferência no plano de Deus, como nós já vimos. E por último, 3, as consequências de tal interferência, né, no plano de Deus. E agora vamos para a conclusão, conforme está em tela. Observe. Está aí, ó. A lição nos ensinou a respeito das promessas de Deus. Entretanto, ela nos alerta para o perigo de quê? De precipitarmos. Isto é, não esperarmos o tempo de Deus. De vermelho, vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre, minhas irmãs e meus irmãos, de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Queridas e querido, vamos ter cuidado, querido irmão, não se precipite. Aqui para nós, irmãos, aqui é a observação minha que eu quero fazer. Observe. Infelizmente, muitas famílias estão sendo destruídas por precipitação ou do esposo ou da esposa, cabeça quente, estressado, problemas econômicos, problema não sei do que, aí, eu não quero mais saber de você, eu vou me separar. Isso é precipitação, não faça isso. Se está com problema de relacionamento, dobra o joelho, fala comigo, Deus me ajuda, me dá força para seguir junto com esse maridão, com essa esposa, ser conosco nessa batalha. Eu quero fazer as seguintes palavras como fechamento da minha fala. Queridas e queridos, em Hebreus 11:8, olha só, diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Detalhe, Abraão cometeu muitos erros. Foram 24 anos de erros contínuos, precipitações, também de muito sofrimento. Mas o que faz de Abraão o pai da fé, né? O homem que de fato demonstrou tal fé, e hoje é dito como pai da fé. O que faz dele isso? O que dá a ele esse título? Não é? Foi que ele Abraão nunca desistiu de seguir os caminhos do Senhor. Por isso ele é o pai da fé. Em meio ao caos, em meio às crises, em meio aos problemas, em meio às tempestades, muitas vezes provocadas por ele mesmo e ele, a esposa, em meio aos altos e baixos, ele não desistiu de seguir a caminhada, ele não desistiu da promessa, ele foi fiel até o fim. Errou, mas ele foi fiel
e Deus, contemplando o seu coração, Deus o abençoou poderosamente. Fechando, escute, minha irmã, meu irmão, isso aqui é para mim e para você, viu? A vida cristã vitoriosa nada mais é do que uma série de recomeços. Vou repetir, a vida cristã vitoriosa não é uma vida sem problema não, viu? É uma vida que é uma série de recomeços. Dá um passo aqui, se precipita ali, mas o importante é seguir avante como Abraão seguiu. Em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tenho certeza que Abraão, depois que refletiu da besteira que ele fez, meu Deus, me ajuda, me dá graça, e Deus deu graça. E ele, no capítulo 21, ele alcançou a bênção. Fechando, meus queridos, em Romanos 15:4, escute, diz que tudo que dantes foi escrito, isto é, tudo que foi escrito na Bíblia, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Não existe livro nenhum que descreve o ser humano nos seus altos e baixos, nos seus momentos de caos e nos seus momentos de glória, como a Bíblia. E a vida de Abraão e dos personagens bíblicos estão bem claras para nós, para nos servir de exemplo, para que nós possamos, como eles, ter fé e seguir avante até alcançar a promessa. Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao término de mais uma aula. Essa é a primeira de 13 lições aonde serão abordados assuntos relacionados à família. E a próxima aula vai falar exatamente do herdeiro prometido, que é o nosso amigo Isaac, não é? Que também teve os seus deslizes. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, agradecemos a todos, Deus abençoe, vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento ímpar e especial. Usa, meu Deus, essa lição para edificar, consolar, confortar e orientar os lares, os casais, as famílias, nos orientar teu povo sobre a necessidade de, em meio às lutas, às crises e também até às precipitações, não desistir do Senhor, porque o Senhor promete e cumpre. Pai, no nome de Jesus que eu oro, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. A Deb 2023, anunciando o Evangelho até o fim. Até a próxima. Deus abençoe a todos.